a gente acaba perdendo, às vezes, um pouco do conteúdo por não conseguir demonstrá-la aí de forma mais assertiva, tá? Então, eu vou só compartilhar aqui, tá bom? Então, assim, a gente já tinha falado um pouquinho, né, a respeito aqui de algumas questões da parte da introdução à informática, já tínhamos falado um pouco aí dessa importância, né, inclusive na nossa reunião dessa semana, nós comentamos um pouco a respeito dessa questão das tecnologias, né, da reunião dos professores, que provavelmente aí vai ser tema de um dos eventos da faculdade, em breve, né, logo mais a gente vai estar repassando isso para vocês, e eu mencionei que tinha comentado um pouco a respeito da questão do uso das tecnologias, feito uma reflexão com vocês inicialmente, tá? E para a gente poder aí já ficarmos mais um pouco sintonizados nesses conhecimentos, certo? A respeito do trabalho, meninas, eu vou estar encaminhando para vocês a nota nesse final de semana agora, tá? Eu acho que vocês já perceberam que eu sou sou o único professor que tem 3 disciplinas, né? Então, estava corrigindo o pessoal de psicologia, ainda estou em processo de correção deles, né, e já comecei a corrigir os de vocês, então até o final da semana eu encaminhei as notas para vocês com as minhas considerações, tá? Eu tive um pouco de atraso aí, justamente porque, em virtude do volume de trabalhos que eu estou corrigindo no momento, certo? Mas até o final de semana eu mando aí para vocês as notas, tudo certinho, para que vocês possam receber e juntamente com as minhas considerações, ok? Só lembrando aí que quem estiver entrando, né, vocês devem mandar uma mensagem aí no chat para a gente poder registrar a presença, tá? Ok. Então vamos lá. A gente já tinha mencionado um pouco, né, de quais eram os nossos objetivos, já tínhamos falado um pouco sobre a questão da tecnologia na sociedade, né, falando do conhecimento, né, a importância do conhecimento de informática, falando aí de conhecimento, consciência e interação, né, que é a base da informática atualmente. Nós falamos um pouquinho sobre a questão das características fundamentais dos computadores, que são velocidade, confiabilidade e capacidade de armazenamento, né, os benefícios que os computadores trouxeram aí para a era contemporânea, que é a produtividade, a tomada de decisão mais rápida, a redução de custos em termos de mão de obra, né, e entramos um pouquinho aqui também na questão do que é um computador e quais são os componentes básicos deles, tá? Deixa eu só... Se o áudio estiver baixo, vocês mencionam, tá? Eu estou com um ventilador aqui ao fundo, não sei se deve estar atrapalhando, mas se vocês quiserem, se qualquer problema que der aí, vocês podem me comunicar que eu vou fazendo os ajustes aqui, tá bom? Então, assim, quando nós falamos em computador, quando nós falamos em computação, informática, nós estamos falando basicamente aí de um equipamento, tá? Que nós utilizamos constantemente no dia a dia, certo? Hoje, dificilmente, a gente não vai estar utilizando algum tipo de computador, inclusive os nossos smartphones diários, eles têm uma capacidade que a gente utiliza no dia a dia, tem uma capacidade de processamento de dados muito superior aos grandes computadores, né, os mainframes, que eram chamados computadores antigos, que ocupavam, por exemplo, uma sala inteira, eram computadores aí, atualmente os mainframes ainda existem, são computadores voltados aí para a parte de processamento, especificamente quando se trata aí de grande volume de dados, no entanto, não é mais como antigamente, né? Então, assim, quando a gente fala de um computador, enquanto equipamento, só a gente fala aí de um computador, ele é formado por 3 componentes principais. A gente vai ter o hardware, o software, né, e as pessoas, os usuários. Acredito, inclusive, que eu já tinha comentado um pouquinho para vocês sobre isso anteriormente, né? Então, assim, toda a parte de equipamento, toda a parte física do computador é hardware. Quando nós falamos em tudo aquilo que é físico, na parte do computador, a gente se refere aí a hardware, né? É o equipamento associado ao sistema, né? Quando nós falamos do conjunto de instruções que diz o que o computador faz, né, é como se fosse aí as funções desse computador, nós estamos falando de software, né, então nós utilizamos softwares, né, o computador por si só tendo somente o hardware, tendo somente aí
os componentes físicos, ele não funciona. Ele precisa de um software, ele precisa de um sistema, né? Geralmente utilizamos o Windows, Linux, né? São os sistemas mais conhecidos, geralmente o Windows, que é o que está aí na grande maioria dos computadores atualmente. Então, assim, nós precisamos ligar o computador, fazer algumas programações, podemos assim dizer, que já são preditivas do próprio computador, né? Mas para que ele funcione, para que ele atinja os objetivos que nós queremos com eles, nós precisamos de um software, nós precisamos de um sistema, certo? Então, assim, considera-se ainda um terceiro componente do computador as pessoas, ou que seriam aí as pessoas como os usuários, né, ou programadores, as pessoas que constroem os softwares, por exemplo, como as peças mais importantes de um computador. Por quê? Porque não adianta o computador ter a questão do hardware, ter o software, ter o sistema funcionando, se você não tem uma pessoa para utilizá-lo, ou um conjunto de pessoas para fazer isso, para fazer manuseio, para fazer uso desse equipamento, né? Então, assim, nós que utilizamos todo o poder de processamento de um computador, né, nós buscamos aí utilizá-los atualmente hoje para diversas tarefas. A grande maioria das tarefas que a gente tem atualmente é realizadas através de algum tipo de processamento, seja no celular, seja no computador, seja no notebook, seja em algum outro equipamento ligado à informática. Então, assim, quando a gente vai falar de software, a gente também se refere a um software como um programa, né? São programas de computador. Quais os programas que geralmente nós utilizamos no dia a dia? Por exemplo, o pacote Office, tá? Com Word, Excel. Inclusive, a gente vai ter aula de Word e Excel ainda nesse semestre, né? PowerPoint, tá? O programa que eu estou utilizando agora, que é o Foxset PDF, para expor aqui esse texto para vocês, é um programa de computador. Então, tudo isso é denominado de software, né? Então, assim, quando a gente fala em software, a gente está falando de um conjunto, né, de instruções passo a passo que orientam o computador a fazer tarefas necessárias e produzir os resultados desejados, como diz o texto, né? Então, assim, mas para que existam os programas, existam os softwares, nós precisamos ter alguém que construa esse software. Essas pessoas que constroem os softwares são chamadas de programadores, né? Então, é uma pessoa que desenvolve, ele vai construir a partir de uma necessidade. Então, por exemplo, quando uma pessoa foi desenvolver o Excel, né, trabalhava-se com planilhas manuais, né? Então, houve a necessidade de ter aí a utilização de planilhas online, né, com o software online. Então, foi criado o Excel. O Excel ele serve para calcular, ele serve para fazer tabelas, ele serve para tratar dados, ele serve para elaborar gráficos, dashboards. Então, tem aí uma usabilidade, né, uma função assim, muito específica, que na verdade são diversas funções, né? Então, o Word, por exemplo, antes escrevíamos textos à mão, né? O Word veio aí para que nós pudéssemos escrever os documentos, redigir textos, redigir trabalhos, redigir, por exemplo, TCC, ou escrever livros, né? Então, o Word serve muito para isso. Então, ele vai ter toda ali uma estrutura de imagem, com uma série de fontes, né? Que nós podemos utilizar aí de forma mais significativa no nosso dia a dia. Então, um software, um programa de computador, ele vem sempre para suprir uma necessidade, né? Então, assim, os programadores, eles observam a necessidade que existe naquele momento e constroem um programa em cima daquela necessidade, tá? E existem os usuários, né, que somos nós, né, não somos programadores de computador, não construímos softwares, né, mas utilizamos esses softwares, né. Então, nós fazemos uso de todas as capacidades, todas as funções que os computadores nos oferecem, né. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, inicialmente sobre hardware, né, voltando um pouquinho aqui essa parte de hardware. Falamos de software, a gente vai fazer uma espécie de aulão hoje, até chegar aí no máximo de conteúdo que a gente puder, né? E, posteriormente, a gente vai trazendo aí novos conteúdos, tá? Então, assim, hardware, o que é hardware? São os componentes básicos de um computador, né? Então, assim, se a gente pedir para algumas pessoas descreverem um computador, como fala aí no texto, né? Uma criança de 6 anos disse que o computador é uma junção de rádio, cinema e televisão. Uma criança de 10 escreveu computador como um televisor com a qual
você pode conversar. Então, a gente vai ter essa ideia de que é computador diferente para cada pessoa, né? Então, assim, quando a gente fala aqui de uma questão mais específica do que é um computador, a gente vai ter uma definição aqui padrão, que é justamente aqui. O computador, tá, é uma máquina que pode ser programada para aceitar dados, né, que é o formato de entrada, transformar dados em informação útil e armazená-los em um dispositivo de armazenamento secundário para proteção ou reutilização. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o grifador, tá? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, já foi. Então, vou botar aqui, aumentar novamente a tela. Então, basicamente é isso. A gente vai ter o computador como uma máquina que trabalha com dados. O que são dados, né? Dados é tudo aquilo que pode ser transformado em informação. Então, a idade de pessoas, os textos que nós redigimos, todo e qualquer dado pode ser qualquer coisa, qualquer variável, né? Como, por exemplo, quando nós vimos na aula de estatística, todas aquelas variáveis, né, de pessoas, de idade, de gênero, tudo isso são dados. Então, a gente precisa inserir esses dados. Quando nós inserimos esses dados no computador, por exemplo, vocês digitaram aí boa noite, boa noite, boa noite, né? Vocês estão inserindo dados, né? Quando você insere esses dados, eles transformam numa informação, por quê? Quando você deu enter para entrar aqui a palavra boa noite, eu entendi que aquilo é uma informação. Então, vocês inseriram dados, vocês inseriram letra por letra como um dado, e isso se transformou em informação. Então, a partir do momento que eu enxergo aqui que vocês mandaram boa noite, né, eu já entendo aqui que vocês estão saudando, que vocês estão trazendo informação. E quando a gente utiliza o computador para fazer isso, supondo que nós vamos, por exemplo, redigir um texto no Word, nós vamos fazer utilizar os dados, a nossa digitação através do teclado, como um dado que está entrando. Ele está entrando no computador, ele está entrando no software, tá? Aí nós transformamos essa informação, esses dados em informação, ou seja, nós redigimos o texto completo e aquele texto ele tem ali uma questão lógica, uma questão estética. Então, ele não é mais somente um dado digitado, ele agora é um texto informativo. E nós podemos salvar esse texto no próprio computador, nós podemos utilizar um pendrive, nós podemos salvar na nuvem, né, através do Google Drive, do OneDrive, do Dropbox também, né? Então, nós estamos armazenando esses dados que se tornaram informação, para quê? Para que nós possamos ter aqui, ou para proteger esses dados de algum modo, ou para reutilizarmos em algum momento. Por exemplo, vocês digitaram o texto, né, referente lá o documentário, e depois vocês salvaram, depois encaminharam para que eu pudesse fazer a avaliação. Né? Então, assim, só que assim, entre os dados que são a entrada e a transformação na informação até chegar no armazenamento, tudo isso é feito pelo software. Tá? A transformação dos dados de entrada em informação é feito pelo software, certo? Então, assim, quando a gente vai trabalhar a questão do computador para que ele possa funcionar, a gente vai trabalhar com 4 tipos de manipulação desses dados. Então, assim, a gente vai ter sempre a entrada, ou seja, eu digito esses dados, eu digito o texto. A gente vai ter o processamento, que é feito ali pelo software, né, que é feito ali pelo o software que a gente está utilizando, o programa que a gente está utilizando, que utiliza o processamento do computador. A gente vai ter a saída, que é quando esses dados são transformados em informação, ou seja, aqueles dados que eram somente digitados se transformaram em um texto. E a gente vai ter aqui, por fim, basicamente aqui, os 4 tipos de manipulação, 4 tipos de forma de utilização do computador. A gente vai ter a entrada, vai ter o processamento, vai ter a saída, né, que é a informação, e o armazenamento. Então, o hardware, ele vai
ele, enquanto componente principal do computador, então, componente básico ali, ele vai ser responsável também por fazer esses 4 processos, tá? De entrada, processamento, saída e armazenamento com aí o auxílio do software. Então, a gente vai ter aqui os dispositivos de entrada, é tudo aquilo, são todos aqueles que nós utilizamos para inserir dados no computador. Pode ser o mouse, pode ser o teclado, por exemplo, pode ser um scanner, tá? Então, assim, os dispositivos de entrada, eles aceitam determinados comandos que um computador pode usar. Quando eu digito aqui a letra A no meu teclado, o computador precisa entender que eu estou digitando a letra A. Se eu digito o meu nome, ele precisa entender que eu estou digitando o meu nome. Então, assim, eu utilizo o teclado como dispositivo de entrada. É aquele dispositivo ao qual eu vou direcionar, eu vou digitar os meus dados, eu vou mandar esses dados para o computador, certo? Então, eles aceitam esses comandos, existe uma programação para isso, em que o computador reconhece aí que eu estou digitando uma palavra, que eu estou digitando letras, né? Aí a gente vai ter um componente que é interno do computador, que é o processador. O processador é como se fosse ali o cérebro do computador. É ele que transforma ali aqueles dados em informações. E a gente conhece aí mais precisamente por CPU, né? Quando você fala em CPU, geralmente as pessoas acham que a CPU é o gabinete, né, completo ali do computador, mas a CPU é justamente a unidade de processamento, né, a Central Processing Unit, que é a CPU, né, Unidade Central de Processamento. O processador ele é formado por circuitos elétricos que manipulam os dados e transformam esses dados em informação. Ela executa todas as instruções que são dadas ali ao computador. Aí a gente vai ter os dispositivos de saída, né, que é aí esses dispositivos de saída, eles vão nos mostrar o quê? Os dados processados, as informações de forma compreensível, né? Então, se eu digitei um texto, tá? E eu vou salvar aquele texto, o dispositivo de saída vai trazer aquela informação já processada, né? Então, são os chamados dispositivos de saída. E, por fim, a gente vai ter aqui o armazenamento, tá? A gente vai ter aqui o armazenamento. Chama-se geralmente, pessoal, armazenamento de armazenamento secundário, tá? Porque é o seguinte, por quê? Esse armazenamento pode ser tanto o próprio computador, quanto pode ser um outro dispositivo, né? Antigamente a gente utilizava o quê? Os disquetes, né? Utilizavam, depois vieram os CDs, os DVDs, até que vieram a era dos pendrives, né? A gente pode utilizar pendrive, pode utilizar um HD externo. Hoje em dia não se usa mais disquete, né? E até mesmo os computadores que vinham, por exemplo, com leitores ópticos de CD e DVD, eles não estão vindo mais. Porque hoje a ideia é que você ou armazene no próprio computador, ou um dispositivo externo, por exemplo, como um pendrive, ou um HD externo, ou até mesmo, né, de forma mais contemporânea, mais atual, que é o armazenamento em nuvem, tá? O armazenamento em nuvem, que é feito, por exemplo, aí quando nós utilizamos o Google Drive, Dropbox, né, a Amazon Drive, todas essas informações que a gente consegue aí coletar através da internet, né? Então, geralmente a gente compra um espaço no Google Drive, né, por exemplo, que é o que nós utilizamos, e você vai ter ali a capacidade de armazenamento, né? Pois é, exatamente, Daiane. O meu não tem leitor de CD e DVD, né? Ainda veio a entrada por cabo de rede, mas ele já veio, por exemplo, com HDMI, que basicamente todos estão vindo agora. E o que eu achei bacana é que ele veio com a entrada USB-C, né? Que é a USB atual do meu celular. Então, criaram primeiramente os notebooks, né? Os notebooks vinham com leitor de CD e tal. Depois criaram os ultrabooks que não vinham mais nada, vinham só com as portas principais, né?
E a ideia é que, assim, com o avanço da tecnologia, como o caso da Daiane está trazendo aí, não venha mais com cabo com a entrada convencional de rede. Por quê? Quando for lançado aí o 5G, tá? Que é uma perspectiva muito grande em cima disso, a ideia é que tudo funcione através de Wi-Fi, né? O Wi-Fi vai se tornar mais potente, né? Então a ideia aí do futuro é acabar com fios, né? Que seja tudo aí através de tecnologias por exemplo, de Wi-Fi, NFC, né? Outras tecnologias que não utilizam cabos, né? Se utiliza ali ondas eletromagnéticas, algumas frequências para serem utilizadas aí de forma mais rápida, né? Então, assim, a gente tem aí uma figurazinha para exemplificar como é que funciona, tá? Então, a gente vai ter aqui, pessoal, dispositivo de entrada, por exemplo, meu teclado envia, tá? Esses dados lá para o processamento do computador, tá? A unidade de processamento, ela executa essas informações, executa as instruções que eu passei no teclado, tá? A gente vai ter ali a memória do computador, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, armazenando ali por um tempo, né, aquelas informações, certo? E processei ali, tá? A gente pode ali, o dispositivo de saída, ele vai gerar essas informações, vai transformar os dados aqui em informações, e depois eu posso aqui armazenar, né? Armazenar esses dados em algum lugar. Pode ser o próprio computador ou outro componente. Então, assim, aqui o texto ele é um pouquinho mais antigo, tá? Então ele fala ainda em disquete, ainda fala em outro tipo de disco, ainda fala até em fita magnética, que faz muito tempo que é utilizado, né? E a gente vai ter a memória do computador como armazenamento primário, o armazenamento secundário como aí outros tipos de armazenamento, né? Então, assim, se a gente pensar aqui, por exemplo, num computador típico, né, que a gente utiliza no dia a dia, por exemplo, aqui o notebook que eu estou utilizando para dar aula agora, tá? A gente vai ter aqui, o meu principal dispositivo de entrada vai ser aqui o teclado, né? Então, assim, ó, observando aqui um computador de uso pessoal, que é o notebook, tá? A gente vai ter aqui, eu vou introduzir dados através do teclado. Então, a gente vai ter aqui o teclado, né, como dispositivo de entrada. Então, assim, eu vou digitar, eu vou redigir dados ali, né? Estou também utilizando um mouse, tá? Certo? Então, eu vou ter aqui, pessoal, teclado e mouse como dois dispositivos de entrada. Por quê? Porque eu estou utilizando o teclado para digitar e o mouse para clicar ou selecionar em algum ponto, né? O meu computador ele tem uma unidade central de processamento, sim, tá? Ele tem ali um processador, né? O meu aqui, acho que é um Core i5 da Intel, certo? E a gente vai ter ali, por exemplo, o meu notebook, ele não tem gabinete, né? O notebook, ele é mais, as peças do notebook, elas são menores do que os computadores maiores, os computadores mais tradicionais, tem gabinete, que tem também aqui tem gabinete, aí alguns necessitam de fontes, outras coisas, e tem também aqui outros componentes, né? Um desses componentes é o monitor, certo? No notebook, não, o monitor ele já é embutido na tela, já vem com a tela, e as peças do notebook, elas são menores, então estão dispostos aí todo em um espaço menor, por exemplo, aí do que um computador tradicional, tá? Então, assim, a unidade de processamento, central de processamento, usa um software, tá, de processamento de texto, que esse software poderia ser, por exemplo, o Word, tá, software de processamento de texto Word, para aceitar os dados que foram introduzidos por meio do teclado. Então, é uma coisa muito lógica. Eu estou introduzindo dados, o Word aqui, no caso, por exemplo, das informações que vocês estão usando aí, estão mandando o próprio navegador aqui, né, do Google Chrome ou de um outro navegador, pode ser o Firefox, entre outros, ele está processando essa informação, esses dados transformando em informação. Então, assim, a gente vai digitando no teclado, vai aparecendo na tela, né, e assim a gente pode
imprimir, a gente pode salvar. Né? Então, se eu quiser salvar no meu computador, eu vou estar utilizando armazenamento primário, tá? Mas, por exemplo, se eu quiser salvar em outro dispositivo, por exemplo, aqui um pendrive, eu vou utilizar o que nós chamamos de armazenamento secundário, certo? Então, a gente utiliza ali para quê? Para que essa informação possa ser utilizada em outro momento, a gente possa guardar, né? Eu tenho aqui, por exemplo, aqui um HD externo, tá? Para armazenamento, muita coisa aqui, armazeno principalmente cursos, tá? E é muito bacana porque eu faço tudo como armazenamento secundário, eu não deixo nada no meu computador, até porque isso consome muito espaço e vai deixando o computador mais lento, tá? Então, assim, a gente pode ter aí essa questão do armazenamento, tanto no computador quanto no dispositivo. Então, assim, a gente explorando um pouco mais, pessoal, sobre essa questão dos 4 níveis ali de manipulação do computador, a gente fala primeiro da entrada, né, que é o input, tá? Entrada é tudo aquilo que é inserido no computador, então pode ser, por exemplo, aqui, ele não vai selecionar tudo, mas tudo aquilo que a gente insere, aquilo que a gente traz para o computador, pode ser o texto que eu estou digitando, ou pode ser também, tá? Pode ser ainda a questão, por exemplo, se eu estou escaneando algum documento, estou mandando esse scanner, a imagem, um PDF lá para o computador, isso também é um formato de entrada. Isso também é um formato, é um input, tá? Então, assim, entradas são o quê? São todos os dados, certo? Que nós inserimos no computador para que ele seja processado, certo? Então, tudo aquilo que nós inserimos, que nós trazemos como dado para o computador, é entrada, porque eles estão entrando, eles estão sendo inseridos no computador para que haja um processamento, certo? Então, a gente vai ter aqui uma simplificação, aqui, na verdade, uma figura trazendo aqui, representando os dispositivos aí do computador. Então, a gente vai ter aqui, ó, dispositivo de entrada, mouse e teclado, né? A gente vai ter aqui a tela do computador como dispositivo de saída, por quê? Porque ao passo que eu digito aqui, aqui dentro do gabinete existe a CPU, existe o processador, ele vai processar essas informações, né? Eu entro aqui com os dados, ele processa, transforma em informação e traz para a minha tela o que eu estou digitando. Então, a tela do computador, o monitor, é um dispositivo de saída. Por quê? Porque ele já me mostra a informação processada. O alto-falante aqui pode ser um dispositivo de saída, porque eu cliquei lá no YouTube para assistir um vídeo, alguma coisa, ou ouvir uma música, por exemplo, então ele vai me dar o som, né? Ele vai processar aquela informação que o YouTube está trazendo e vai trazer esse som como saída, né? Como dispositivo de saída. A gente vai ter processamento dentro aqui do gabinete, tá? Aqui o gabinete, a pessoa geralmente pensa que a CPU é tudo isso, mas não, isso aqui é somente o gabinete. Dentro do gabinete existe aí uma série de peças, né, placa-mãe, o processador, uma série de dispositivos eletrônicos que fazem o computador funcionar, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, a impressora. Se eu digitei aquele texto, imprimir, a impressora vai ser a unidade de saída, né? Porque ela vai estar imprimindo. Eu entrei com os dados, digitei o meu texto lá, o meu trabalho, conferi se estava tudo ok aqui na tela, mandei para a impressora, ele imprimiu como dispositivo de saída, tá? Basicamente. Aqui ele vai ter aqui uma unidade CD-ROM, que geralmente não vem mais, né? É o disquete que a gente faz muitos anos que não utiliza. Tá? Hoje os computadores geralmente não vêm, só vêm mais com as entradas USB para utilização de pendrives, de HDs externos, né? Vem com saída HDMI, e essa aqui entrou em desuso. Tá? Então, assim, a gente vai ter aqui a parte de entrada. Tá? A gente pode... Quais são as formas de nós inserirmos dados para o processamento do computador? A gente pode digitar em um teclado, certo? Como eu já mencionei. A gente pode apontar o mouse, né? Como eu estou fazendo aqui agora, tá? Estou apontando o mouse aqui, estou selecionando e dando um comando aqui. Então, bem prático aqui, pessoal. Aula prática na prática. Então, aqui, ó. Ao passo que eu aponto o mouse, que eu seleciono e eu clico para destacar,
Então, eu estou aqui, ó, fazendo uma entrada de informação, e estou através do software, ou seja, desse programa aqui, que é o Foxit, certo? Indicando para o computador, estou mandando uma mensagem, uma informação para o computador, dizendo que eu quero que ele destaque esse pedacinho do texto. Então, o que eu já fiz é dois procedimentos, né? Entrada e processamento. Se eu quiser salvar aqui para ele ficar, esse texto ficar com as minhas marcações, eu vou ali, clique em salvar aqui e posso armazenar tanto no meu computador quanto no teu front. Então, aqui a gente já está meio que na prática. Eu estou fazendo aqui de forma metalinguística para vocês o que eu estou explicando. A gente pode utilizar, por exemplo, a caneta óptica, né, que as pessoas utilizam muito aí, por exemplo, para desenhar. E hoje eu tenho aqui no meu celular uma canetinha óptica. Ela aqui não é óptica, ela já é um pouco mais avançada, então eu mando informações para o meu celular através dela. Imagino que você já tenha visto pessoas que desenham divinamente aí também, utilizando esse tipo de caneta e tal, né? A gente pode utilizar ali, por exemplo, um leitor de código de barras, né, muito utilizado, por exemplo, em supermercados, para ler ali as informações dos produtos. A gente pode utilizar um scanner, né? Então, tudo isso são dispositivos de entrada, são dispositivos que a gente vai utilizar para inserir dados no computador para que ele possa fazer aí essa transformação, né, em informação. Então, assim, a gente vai utilizar muito, né, geralmente, a gente utiliza mais teclado e mouse, né, do que esses outros, então, mas são dispositivos todos considerados dispositivos de entrada, tá? Então, assim, esse dispositivo de entrada ele pode fazer parte de um terminal, né, geralmente esse terminal é teclado, mouse, né, que são ali acoplados ao computador. Ele pode ser adquirido de forma mais simples, por exemplo, os notebooks, eles têm o teclado acoplado, e eles não têm mouse, mas nós vamos ter o touchpad, né? Que é geralmente aquele quadradinho ali que vem, que você pode utilizar o dedo e movimentar ele como se fosse um mouse, certo? Então, hoje tem várias funções, por exemplo, aqui no notebook eu consigo pensar e dar zoom, tem várias, assim, você utilizar 2 dedos ou 3 dedos, ele faz uma função diferente. Então, tudo isso a gente vai ter como dispositivos de entrada. São dispositivos que a gente está fornecendo dados, né? Aí, esses dados, eles precisam ser manipulados, eles precisam ser processados de alguma forma, né? Então, a gente já entra aqui na unidade central de processamento, que é o processador, tá? Então, assim, eu já falei aqui para vocês que ele é composto por circuitos eletrônicos, e qual é o papel aqui, pessoal, do processador, tá? Deixa eu só voltar aqui, tá? Qual o papel aqui do processador? Peraí que esse... Só voltar aqui, pronto. Então, a gente vai ter aqui, qual é o papel do processador? Aqui, ó, interpretar e executar instruções de um programa, certo? E se comunicar com dispositivos de entrada, de saída e de armazenamento. Por isso que eu digo que o processador é como se fosse o cérebro, é a mente ali pensante do computador, podemos assim dizer. Porque é através do processador que o computador entende quais são os dados que estão sendo inseridos, certo? Quais são as funções que o determinado programa ele vai realizar, por exemplo, aqui no Foxit. O processador entende qual é a instrução que esse software aqui está dando para ele, e ele vai se comunicar tanto com os dispositivos de entrada, né, teclado, mouse ou outros, tanto com os dispositivos de saída, por exemplo, a tela do computador, e o armazenamento. Então, tudo isso precisa ser processado, né? Ele precisa entender que está entrando os dados, que esses dados precisam sair, que eles precisam ser armazenados, que eles precisam ser alterados. Então, tudo isso é papel do processador, certo? Então, assim, como diz aqui no texto, é a CPU, tá, que realmente transforma os dados em informação. E o que são dados? Só para a gente recapitular. São a matéria-prima. Dados são qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser dados. Eles falam aqui, por exemplo, aqui no texto está falando das notas de uma disciplina, né? Ou os gols marcados, área de luz e sombra, pode ser a idade das pessoas, pode ser o nome, pode ser palavras, pode ser texto, pode ser imagens, tudo isso são dados,
né? E esses dados, qual é a característica de um dado? Que ele precisa ser processado pelo computador. E quando esses dados são processados, eles são transformados em informação, né? E o que é um dado que se transformou em informação? Ele vai ele vai ser organizado de maneira significativa e útil, tá? Então, o texto vai trazer aqui. Um professor poderá introduzir as notas de vários alunos. Pronto, eu posso aí encaminhar, por exemplo, lá no Google Sala de Aula, eu vou digitar a nota de vocês e vocês vão receber, certo? Só que essas notas, elas podem ser processadas. Eu utilizo, por exemplo, hoje uma planilha, tá? Onde eu insiro as notas de vocês, certo? Por exemplo, primeira, segunda e terceira unidade, tá? Inserindo essas 3 notas, automaticamente ela faz um cálculo lá da média, certo? Basicamente, a média, somar os 3, dividir por 3, vai dar a média de vocês lá, que é a média final do semestre. Então, eu digitei os dados, o software que eu utilizo é o Excel entendeu que eu preciso fazer um cálculo de média daquelas notas. Então, eu estou fazendo um processamento ali, eu inseri os dados, o sistema calculou através do processamento do computador que entendeu que é necessário fazer aquele cálculo, e ele já me deu, por exemplo, ali na minha tela, que é um dispositivo de saída, aquelas informações. É uma informação significativa e útil? Sim. Por quê? Porque o que eu preciso daquela informação? A média das 3 notas. É o que é mais útil para mim naquele momento, para eu poder lançar nos diários, para eu poder mandar para vocês. Então, a gente vai ter aquela informação sendo processada para uma utilização, para uma finalidade, certo? Então, não são mais dados, eles são informações úteis agora, certo? Ok? Então, assim, os dados brutos, muitas vezes, eles não são tão interessantes para a gente. Mas quando esses dados são transformados em informação, né, aí sim, eles se tornam dados adequados, ok? Eles têm uma utilização. Então, deixa eu voltar aqui. Então, assim, a gente ainda vai falar aqui, deixa eu só voltar aqui para ver se eu deixei alguma coisa, mas juntos. Pronto. Falando um pouquinho, pessoal, da memória do computador. A memória do computador ela é conhecida como armazenamento primário. Tá? É a nossa principal fonte de armazenamento é a memória do computador. Tá? Então, assim, a gente vai ter 2 tipos de memória no computador. A memória RAM, que é a memória que nos dá, por exemplo, a possibilidade de abrir os programas. Ela não consome a memória do computador como um todo, ela consome ali só uma memória temporária, como os arquivos temporários, ela só vai ser utilizada naquele momento. Então, por exemplo, eu estou aqui com o navegador aberto, eu estou aqui com a apresentação aberta, né, estou aqui com vários programas abertos. Isso está consumindo a memória RAM, que é essa memória temporária, certo? Quando eu fecho esses aplicativos, aquela memória deixou de ser consumida, certo? A gente só utiliza a memória RAM para ter dados ali durante um tempo. Só que se, por exemplo, quando eu estou digitando um texto no Word, eu estou utilizando a memória RAM, aquela memória de armazenamento ali temporário. A partir do momento, por exemplo, que eu fecho o Word, salvo eu salvei o Word, fechei, ele não vai mais utilizar a memória RAM, e se eu salvar na memória do computador, aí sim ela vai utilizar a memória do computador, né? Que é, de fato, a memória ali que vai, podemos utilizar um termo assim mais esdrúxulo, vai gastando, né? É a mesma coisa, por exemplo, do celular. Né? Imagina aí que vocês já passaram por alguma situação, por exemplo, de ter o celular muito cheio, com muitas fotos, né? Com muitos áudios, com muitos vídeos, né? Então, assim, o que acontece quando o celular está com muita coisa cheia? Ele começa a travar, né? Não é diferente do computador. Ou, por exemplo, no celular. Acho que vocês já passaram pela experiência também de terem muitos aplicativos abertos e ele começar a ficar mais lento. Por quê? Lentidão no celular, por exemplo, aqui quando você utiliza muitos aplicativos abertos, ele está consumindo aquela memória RAM, aquela memória temporária. Só que ao passo que você fecha todos aqueles aplicativos, seu celular volta, muitas vezes, a trabalhar normalmente.
porque ele estava consumindo memória, então ele precisava de mais memória para poder abrir mais coisas, né? Ao passo que quando você recebe, se você deixa, por exemplo, todas as fotos que você tira, todos os áudios que você recebe naquela memória do celular, né, a memória física, podemos assim dizer, ele também pode chegar a travar, porque muito cheio vai consumir aí também mais memória, certo? Então, basicamente é isso. Só fazendo uma analogia aí, já que os celulares de hoje são chamados de smartphones, justamente porque eles têm essa característica de processamento, de serem muito semelhantes a um computador tradicional, certo? Então, assim, aí, depois disso, a gente vai ter o output, que são os dispositivos de saída, que são os dispositivos que demonstram as informações que nós estamos trabalhando, né? São aí os dispositivos que vão mostrar aquilo que nós digitamos, aquilo que nós escaneamos, por exemplo. São esses dispositivos, dispositivos de saída, tá? Então, assim, a saída é, como diz aqui, a razão de ser de todo computador. Por quê? Porque a principal função de um computador é gerar informações, tratar dados para gerar informações. Então, assim, tudo que nós falamos que é saída no computador são informações que podem ser utilizadas para algumas coisas. Aqueles dados brutos foram transformados em informação e agora nós temos acesso a essas informações, por exemplo, aqui na tela do computador, né? Então, assim, hoje, por exemplo, com o Word, tá? A gente pode redigir diversas coisas. A gente pode redigir cartas, a gente pode redigir memorandos, a gente pode redigir contratos, por exemplo. E conforme nós vamos redigindo ali no Word, na nossa tela nós vamos vendo o que está acontecendo. A gente não vê, por exemplo, o processamento que está sendo feito lá pela CPU, porque ele está guardadinho lá no canto dele, né? Mas nós vemos a informação já processada, certo? Aí um dos principais aqui, os dispositivos mais comuns aí, né, são as telas, tá? E as impressoras. Então a gente vai ter aqui a informação na nossa tela, a gente pode ler, por exemplo, aqui eu abri aqui esse PDF, estou conseguindo ler, então é um dispositivo de saída. Ou eu poderia, caso tivesse uma impressora aqui, imprimir esse texto, e esse texto ser impresso ali em uma folha A4, papel sulfite A4, e ali a impressora sendo o dispositivo de saída. Por quê? A impressora, ela pegou aquela informação processada lá de dentro do computador e trouxe para uma parte externa, né? Então, basicamente é isso. Então, assim, a gente vai ter impressoras que imprimem cores, impressoras a laser. Hoje nós temos, por exemplo, de forma muito mais atual, as impressoras 3D, né? Existem casos aí, por exemplo, de empresas que precisavam comprar peças muito caras, importadas de outros países, e conseguem hoje construir aquelas peças ali através da impressora 3D e reduziram esse custo da compra da importação. Então, a impressora 3D hoje, ela faz muita coisa, mas, para tanto, você precisa criar, através de um software, aquela peça, aquilo que você quer, para que a impressora 3D possa ali realizar aquele trabalho, né? Então, um dispositivo de saída, ela retirou a informação e criou aquela informação ali, por exemplo, criou aquele objeto, criou aquela peça através daquele comando que foi dado ao computador. Então, a gente vai ter também aí, por exemplo, as caixinhas de som, ou os próprios fones aqui do notebook ou do computador também como dispositivos de saída. Ok? Pessoal, até aqui está claro, está tudo certo para vocês, está muito rápido, está dando para compreender. Perfeito. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma explanação, pode informar, tá? Então, vamos lá. Armazenamento secundário. Já falei um pouco. Armazenamento secundário é qualquer forma de armazenamento que não seja a, o armazenamento do próprio computador, certo? Só lembrando aos demais que entraram depois, tá? Se puderem mandar uma mensagenzinha aí no chat para a gente registrar a chamada de vocês, tá? Então, assim,
A memória RAM, ela vai guardar os dados ali temporariamente, né? A memória do computador, a memória física do computador pode armazenar ali por mais tempo, né? Mas a gente pode também utilizar aquelas informações para serem armazenadas fora do computador. Aqui ele vai, como o texto aqui é um pouco mais antigo, pessoal, eles vão falar aqui de disco magnético, de disco rígido, de leitor, né? A fita magnética que a gente não utiliza, faz muito tempo que a gente não utiliza a fita magnética, vai falar aqui de, por exemplo, aqui, de disquete, e a gente não utiliza mais isso. Hoje nós utilizamos, geralmente, aí, como eu mencionei para vocês, pendrives, cartão de memória também, algumas pessoas ainda utilizam cartão de memória, né? Utilizamos HDs externos, né? Podemos utilizar também armazenamento em nuvem, tá? É um armazenamento também considerado como secundário, já que ele não é um armazenamento feito aí dentro do próprio computador. Essa parte aqui é mais simples, né? Então, quando a gente vai falar de armazenamento primário, o que é armazenamento primário? A memória do computador. Armazenamento secundário, qualquer dispositivo, seja um pendrive, seja ainda um DVD, um CD para quem ainda utiliza, né? Quem ainda consegue utilizar, ou aí um HD externo, ou até mesmo aí também o armazenamento em nuvem. Esses são a diferença entre armazenamento e secundário. Então, tudo aquilo que você armazena dados, informação, que não é o armazenamento, a memória física do computador, vai ser chamado de armazenamento secundário. Ok? Então, assim, a gente vai ter aqui dispositivo de saída, né? Um monitor aqui bem antigão mesmo, uma impressora Epson bem antiga aqui, tá? Então, assim, a gente vai ter aqui os denominados sistemas completos de hardware. O que é um sistema completo de hardware? É um conjunto de dispositivos, né, que é ali, dispositivo de entrada, de processamento, dispositivos de saída e de armazenamento, ou seja, tudo aquilo que é lógico, tudo aquilo que é físico do computador. Né? Então, sistema completo, o que seria um sistema completo aqui de hardware? Seria o computador, a tela do computador, teclado, mouse, gabinete, CPU, ali, por exemplo, a impressora, tudo isso é aí considerado como hardware. Falou em questões físicas, certo? Falou na parte física, estamos falando de hardware, ok? Então a gente vai ter aqui, pessoal, equipamento periférico, tá? Tudo que fala de periférico tem a ver com periferia, que está à margem, está distante, está fora de algo. Então, assim, todos os dispositivos de hardware conectados ao computador são chamados de equipamento periférico, ou seja, porque eles não são ali a parte interna do computador, estão na periferia, estão fora, né? Então, geralmente vai ter o quê? CPU, unidade de disco, né, um gabinete, teclado, mouse e monitores estão separados. No computador tradicional, né? Já, por exemplo, no notebook, tudo isso está enquadrado, está num pequeno espaço. Está aqui, eles não estão como periféricos, eles estão todos armazenados dentro do computador. Então, aqui no notebook, a gente vai ter CPU, vai ter mouse, vai ter o touchpad como teclado, tudo isso junto, diferente de um computador convencional, né? Então, assim, aqui é mais uma informação mais básica, né? Então, não há por que adentrar muito nesse quesito, porque a gente já entendeu o que é hardware, né? Então, assim, falando um pouquinho aqui somente a parte de software, deu para entender o que é software, a gente já tem comentado em outra aula também a respeito. Vocês têm alguma dúvida sobre software? O que é software? O que é um programa? Qual é a funcionalidade? Deu para entender. Software a gente precisa para transformar os dados em informações. Então, assim, o computador ele não funciona sem um software, sem um sistema, tá? Então, assim, aí falando um pouquinho, pessoal, sobre redes de computadores, então, assim, hoje os computadores eles podem trabalhar de forma conjunta, certo? Então, assim, geralmente nas empresas, geralmente, assim,
em lugares que é necessário a utilização de computadores com maior frequência, né, a gente vai ter aí as redes de computadores, certo? Então, a rede, por exemplo, a gente pode conectar diversos computadores ali, através de que nós chamamos de rede, né? Então, a gente pode, por exemplo, conectar vários computadores a uma mesma impressora, conectar vários computadores ao mesmo scanner, né? Ou conectar computadores entre si, para que, por exemplo, eu tenha acesso aos dados, por exemplo, ao computador da Daiane, a gente pode fazer isso, né? E a gente, existe um tipo de rede que é a LAN, né? Local Area Network, ou seja, é uma rede local. Então, eu crio uma rede local de computadores, ou seja, os computadores vão estar conectados ali naquele ambiente. Então, supondo que eu tenho uma empresa, tá? Vocês todos trabalham, nós todos trabalhamos juntos, cada um de nós tem um computador, e eu preciso acessar informações dos computadores de vocês, assim como vocês precisam acessar um dos outros. Então, nós criamos uma rede local. Por quê? Porque essa rede, ela está ali interligada e ela está restrita somente aqui a os nossos computadores. É a rede LAN, certo? A Local Area Network. Então, assim, são computadores pessoais, né? São notebooks ou computadores aqui convencionais interligados, eles estão instalados, né? Ali interligados para que o quê? Para que outros usuários, como diz o texto, possam se comunicar uns com os outros, né? Então, eu posso operar o meu computador de forma individual, de forma independente, certo? Mas eu posso permitir que vocês acessem o meu computador, certo? Então, a gente cria uma rede. A rede, basicamente, todo mundo sabe que é uma rede, né? É algo que interliga, como se fosse ali uma teia, né? Algumas coisas ligadas às outras. Então, assim, aí a gente vai poder utilizar aí também, essa rede pode ser criada tanto ali por um Wi-Fi, ou a gente pode criar aquela rede através da internet, ou a gente pode conectar, por exemplo, aqui o cabo convencional a outro computador e criar aquela rede. Então, tudo isso são formas de criar aquela rede, daquela questão interligada. Durante muito tempo, pessoal, a internet ela era discada, ou seja, ela era utilizada por meio de linha telefônica, tá? Então, utilizava-se muito um equipamento chamado modem, tá? O modem, ele é um equipamento que tem várias entradas de rede, para cabos de rede, que conectam uns cabos a outros. Hoje, ainda se utiliza muito, né? Por exemplo, em uma grande empresa, que é necessário várias conexões de vários computadores com várias redes, utiliza-se o modem ali para conectar os computadores e as redes através de cabos, né? Então, a gente utiliza também esse equipamento chamado de modem. Ele vai ter diversas entradas, tá? Então, assim, antes era muito mais através de linha telefônica, hoje já é através da internet, da fibra ótica, ou de algum outro tipo de conexão, tá? Então, a gente pode aí utilizar também essa conexão para acessarmos a internet. A gente vai falar um pouquinho de internet também, né? E, assim, um serviço muito importante de conexão, né, que nós podemos, por exemplo, antigamente a gente mandava carta, né, a gente mandava carta pelo correio, né, às vezes demorava dias para chegar até aquela pessoa e tal, e hoje nós podemos, por exemplo, ou mandar uma mensagem, né, ou podemos também utilizar o que chamamos de correio eletrônico, que é o famoso e-mail, tá? A gente consegue utilizar, enviar um e-mail através da internet, né, através ali a gente sempre digita ali o que nós queremos, é como se estivéssemos escrevendo uma carta, escrevendo alguma coisa, e a gente dá um clique e imediatamente chega para outra pessoa. Então, antes a gente precisava do quê? Da caixa postal, né? A caixa postal para poder você inserir ali os dados, né, do remetente e tal, tudo certinho, e você enviava lá pelo correio e chegava para a pessoa. Hoje o correio eletrônico, que é o e-mail, você digita o quê? O e-mail da pessoa. Né? Então, sei lá, digitou o meu e-mail, pedrotuan@gmail.com. Então, Verônica vai me passar um e-mail. Então, ela digita o meu e-mail, ela não precisa digitar o meu endereço, porque o e-mail é um endereço eletrônico, e vai chegar automaticamente ali para mim.
E, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade, às vezes, em enviar e-mails. Né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de enviar e-mails, às vezes passar um e-mail simples, né? Só que o e-mail ele é utilizado, por exemplo, para diversas funções. Né? Então, assim, a gente pode, é, é, através do e-mail, a gente vai poder enviar o quê? A gente vai poder enviar texto, imagens, links para sites. A gente pode anexar arquivos, por exemplo, a gente pode anexar um trabalho, a gente pode anexar um arquivo PDF, um arquivo Word também. A gente pode armazenar também mensagens e todo e-mail vai ter ali uma caixa de entrada, né, que é onde você recebe as mensagens, vai ter uma caixa de saída, tudo isso vai ser componente ali do e-mail, tá? Então, de forma bem básica, de forma bem breve, falando sobre correio eletrônico. Aí a gente chega, pessoal, numa rede maior, né, que não é aquela rede local, né, que é a chamada internet, ou mesmo net, né, algumas pessoas chamam somente de net. Então, assim, o que é a internet? Tá? Como diz o texto, é o maior e mais desenvolvido sistema de rede a conectar, né, para conectar usuários do mundo inteiro. Tá? Ela não é somente uma única rede, ela é um conjunto de redes. Então, assim, hoje, através da internet, nós conseguimos praticamente fazer tudo. Né? Se nós precisamos de uma receita, a gente vai na internet. A gente quer assistir um filme, vai na internet. A gente quer, sei lá, conhecer um outro país, ainda que seja por foto, a gente consegue através da internet. Então, através da internet hoje, nós conseguimos criar uma rede mundial, uma rede internacional, onde esses computadores estão interligados, tá? E a gente consegue acessar aí diversos sites, bancos de dados, informações, né? Hoje, através do nosso celular, a gente consegue fazer isso. Né? Então, antes, por exemplo, o que a gente fazia? Né? Não sei se vocês fizeram isso na época de escola de vocês, né? A gente ia para a biblioteca, né? Ou pesquisava, por exemplo, aí naqueles livros como o Barça, né? As famosas enciclopédias. A gente ia lá pesquisar sobre, sei lá, Império Romano. A gente ia lá e pesquisava no livro. Hoje a gente digita no Google Império Romano, vai sair uma série ali, milhões, às vezes bilhões de dados sobre o Império Romano. Né? Então, é muito funcional hoje. Hoje, a pessoa que tem um celular, né? Então, assim, hoje, o conhecimento que pode ser adquirido através de um celular é muito maior do que o conhecimento que foi construído durante milênios da nossa história. Né? Então, hoje você clica ali, acessou vários sites, você consegue ter acesso. Então, assim, a internet ela foi desenvolvida lá pelo governo americano, certo? Inicialmente foi utilizada para as universidades, para conectar bibliotecas, laboratórios, análise de dados, né? Organizações governamentais, depois ela se expandiu pelo mundo inteiro. Então, assim, a gente vai ter aqui, pessoal, como é que esses computadores, tá? Se os computadores estão todos conectados, como é que eles conseguem reconhecer uns aos outros? De forma bem simples, de forma bem específica, de forma mais simples, tá? Para acessar a internet, a gente precisa ter um servidor. Um servidor de internet. Servidor no sentido mesmo de servir, tá? O servidor ele fornece a internet para a gente. Fornece aquela conexão. E a gente, todo servidor vai ter o TCP/IP. O que é o IP, pessoal? De forma bem simples. É como se fosse o RG do computador. Certo? Todos nós temos RG. Eu diria até que não é nem o RG, o CPF do computador, porque pelo CPF você consegue acessar mais coisas hoje, principalmente aqui no Brasil. Então você vai ter ali, ele é um númerozinho, que é um protocolo, que ele controla a transmissão da internet para o seu computador. Então, é através do IP, desse númerozinho, desse protocolo, esse número, que através da internet, outros computadores conseguem entender e compreender que aquilo é um computador e lança aqueles dados, por exemplo, aqueles dados vindos da internet para ele. Então, assim, a gente vai ter
O servidor é justamente, ele vai ter o servidor como vai utilizar o IP, tá? O servidor aí como software que utiliza o IP, que ele processa a informação de que aquele computador tem um dado que é exclusivo dele, um CPF, um RG dele, por exemplo, né? E eles vão conseguir se comunicar. Então, se todo computador tem um IP hoje, e sem um IP é praticamente aí impossível você acessar a internet, tá? Aí a gente vai ter aí, além do servidor, a gente vai ter o provedor. Então, o que é o provedor? É a empresa que fornece os serviços de internet para a gente, né? Essas empresas cobram uma taxa mensal, por exemplo, ali para fornecer a internet, né? Então, assim, o provedor de internet é aquela empresa, né, que fornece a internet para a gente, em termos, assim, bem básicos e bem diretos. A gente vai ter ali o servidor utilizando o IP, utilizando a característica ali, a identidade do computador, né, que o servidor ele vai ser ligado ao provedor de internet, que é a empresa que fornece a internet para a gente, e nós vamos conseguir ter acesso, certo? Então, assim, a empresa de internet ela fornece as informações necessárias para a gente se conectar ao servidor, a partir daí, a internet, a rede mundial de computadores, né, como é chamado. Então, assim, como é que a gente navega na internet? Né? A gente, às vezes, faz nisso no automático, nem pensa, né, o que a gente está fazendo assim. A internet, ela é uma rede mundial. Para que a gente consiga aí acessar a internet em si, a gente precisa de um navegador. Né? Navegador no sentido de navegar mesmo, né, pelos sites e tal. Então, assim, o método mais comum é o navegador, né? Hoje a gente consegue acessar a internet através de aplicativo também do celular, né? Mas, por exemplo, quais os navegadores comuns que a gente utiliza? Geralmente é o Google Chrome, o Internet Explorer, que foi descontinuado, né? Hoje é Microsoft, não lembro agora o nome, mas a gente utiliza o Opera, a gente utiliza o Google Chrome, a gente utiliza o Firefox, a gente utiliza aí o Safari, todos são navegadores de internet. Esses navegadores, eles também são chamados de browser, tá? E a gente vai conseguir, né, o Edge, isso mesmo, obrigado, Microsoft Edge, sumiu a palavra aqui na cabeça agora, o Edge. Então, você vai ter aqui um navegador e você consegue acessar um site através do endereço. Acho que vocês já viram que todos os sites têm sempre www na frente, né? Esse www é a sigla de World Wide Web, ou simplesmente web, né? Esse www, esse dado web, ele é um conjunto, né, como diz o texto, um subconjunto de textos, imagens, né, e itens que estão ali armazenados na internet. Então, todo site, ele vai ter o www, porque o site ele é construído, ele vai ter informações naquele site que nós conseguimos captar, conseguimos visualizar quando nós digitamos ali o endereço do site. Então, www.google.com. Então, a gente cai diretamente no Google para pesquisar, né? Então, assim, tudo que a gente vai conseguir acessar, que está ali relacionado através daqueles tópicos e tal, a gente vai ter ali dentro daquele site, né? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, você às vezes nem precisa digitar o www, você bota só lá google.com e ele já vai direto, né? Nem precisa botar o www mais. Aí é o seguinte, você vai ter ali, assim que você abre o site, você vai ter o que chamamos de homepage, né? Que é aquela página principal. Assim que eu abrir, se ele abrir o site do Google, ele abriu a informação ali com o campozinho de pesquisa, é a minha homepage, certo? Então, assim, é muito simples a internet, imagino que vocês já entendam bastante sobre a internet, utilizem bastante, né? Então, não é também algo assim para a gente se ater de forma muito específica, né? Aí a gente vai ter aqui, pessoal, a classificação dos computadores, certo? Existem diversos tipos de computadores.
Então, a gente vai ter aí, hoje, os smartphones sendo identificados como computadores, né? Vamos ter microcomputadores, computadores pessoais, notebooks, tá? Tudo isso os PCs, né? Que o PC é o personal computer, né? Que é o computador de mesa que a gente chama, né? Esses computadores mais simples. Então, assim, a gente vai ter diversos níveis de computadores. Em primeiro plano, aqui a gente vai ter os computadores pessoais, ou chamados de PCs, né? São os computadores de mesa, ou chamado desktop, ainda também conhecidos como microcomputadores. Então, os microcomputadores, eles são conhecidos, eles vão ter um gabinete, vai ter teclado, mouse e tela, monitor, basicamente, né? Aí, assim, nós vamos ter os workstations, que são estações de trabalho mais complexas, que também são computadores pessoais, né, geralmente utilizado aí para fins mais especializados, né, são geralmente computadores com uma tela maior, né, com um nível de processamento maior, então são as chamadas extrações de trabalho, né, utilizam às vezes 2 computadores ou mais. Então, assim, mas a grande maioria das pessoas utiliza PC ou utiliza notebook, né, que são aí os mais atuais. Então, basicamente é isso. Computador, quando se refere a computador pessoal, você vai ver aqui que é o computador pessoal ou PC, certo? Que são também chamados de microcomputadores, que podem ser também estações de trabalho, que são os microcomputadores mais complexos, podemos assim dizer. Ok? Mas a grande maioria utiliza. A gente vai ter aí, ainda, pessoal, alguns outros. Hoje existe uma série de computadores, por exemplo, aqueles mais baratos, os mais caros, que tem um processamento maior, que tem um processamento menor, que tem tela maior, que tem tela menor. Tudo isso são computadores, são PCs, né? São chamados computadores pessoais, né? Então, assim, até então, existia aqui no texto, está falando do Network Computer, que é um computador que não é mais utilizado, tá, pessoal? Ele é como se fosse um microcomputador, um computadorzinho menor, em que eu utilizava aí muito menos configurações, né, muito menos processamento, né? Então, até então, hoje, eu acredito que não se utiliza mais, né, esse tipo de computador. Ele entrou em desuso também, mas que são ali que ele é praticamente, o Network Computer, ele é feito especificamente para acessar a internet, tá? Então, basicamente é isso. Então, como ele está obsoleto, a gente pode pular essa parte aqui. A gente vai ter os computadores notebook, tá? São computadores que condensaram as peças de um grande computador, né, de um computador de mesa dentro dele. Eu já falei um pouquinho do notebook ali para vocês agora há pouco, quando eu mencionei o exemplo aqui do meu. Então, o notebook ele tem a funcionalidade de ser, principalmente, ter mobilidade. Então, você é um microcomputador que ele já utiliza bateria, que ele precisa ser carregado, mas a ideia é que eles são versões aí menores, mas geralmente tem um processamento não é tão forte como o processamento de outro computador, mas hoje a gente já tem notebooks que tem aí processadores Core i7, memória de 2 GB, 2 terabytes, melhor dizendo, memória RAM de 32, 64 GB. Então, existem notebooks que têm uma capacidade de processamento maior que, até maior às vezes do que os PCs, né? Então, assim, antes os notebooks vinham, né, com unidade de disco, vinha aí com outras entradas, mas hoje não. Geralmente eles vêm aqui, já não vem mais com unidade de disco, reduziram, surgiram os ultrabooks, que são notebooks muito mais finos, muito mais leves, né, muito mais condensados, que tem pouquíssimas entradas, né? E a ideia de ter a questão de um computador, podemos dizer, portátil, que você possa carregar para todo lugar, tá? Então, basicamente, isso, certo? A gente vai ter aqui, ele fala aqui um pouquinho, pessoal, do handheld, que são os PDAs.
os PDAs, exemplo básico de PDA. Hoje, muitos vendedores ainda utilizam PDA para fazer anotação de venda de produtos, mas é principalmente utilizado, por exemplo, PDA é aquele equipamento que os recenseadores utilizam, o pessoal que faz o censo. Então, eles utilizam muito os PDAs para digitar os dados das famílias e aquela informação chega ali no servidor de forma muito mais rápida, né? Não é tão utilizado hoje, ele é utilizado mais para finalidades específicas, certo? Mas a gente tem também aí os PDAs, tá? São os chamados computadores de bolso, tá? Não é tão utilizado hoje, é mais para questão específica, tá? Antigamente utilizava-se muito, o pessoal utilizava muito PDA, mas hoje nem tanto, certo? Então, de forma bem breve, para a gente poder passar. Aí a gente vai ter aí os computadores mid-range, né, que são computadores que também não são tão utilizados mais, né, eles eram computadorzinhos pequenos de mão, que, posteriormente, os mid-range, pessoal, juntamente com os PDAs, deram origem aos smartphones, tá? Então, as funcionalidades que você tinha ali no computador, que você tinha lá no PDA, elas vieram depois para o desenvolvimento dos smartphones, certo? Aí a gente vai ter aqui, os mid-range são esses computadorzinhos pequenos, tá? Aqui na tela para vocês está um exemplo aqui de PDA, certo? São esses equipamentos aqui menores. Imagino que você já tenha visto em algum lugar. Aí a gente parte para uma outra série de computadores, que são os mainframes, né? São os chamados, são os computadores de grande porte, que são geralmente ligados a um servidor específico. E são os grandes computadores, assim, que eles conseguem, a principal característica deles é serem capazes de processar dados e velocidades muito elevadas, né? Então, são computadores, às vezes, que ocupam uma sala, às vezes tamanho de uma geladeira, por exemplo, que eles trabalham ali com um nível de processamento muito maior do que, por exemplo, os computadores pessoais, certo? Então, assim, os mid-range, eles são utilizados por grandes empresas, né? Geralmente a empresa tem ali esses computadores. Empresas, por exemplo, que trabalham com muito volume de dados, utilizam os mainframes, né? Geralmente eles são projetados ali para diversos usuários utilizarem, né? Então, por exemplo, sei lá, uma empresa de pesquisa, algum tipo de empresa de pesquisa, por exemplo, o governo trabalha com a pesquisa de dados do censo. Então, ele precisa de um mainframe, por exemplo, para trabalhar ali um grande volume de dados, tá? Um servidor específico. Aí a gente vai ter os supercomputadores, né? Que são aí, aqui vocês estão vendo aqui ele já tem aqui uma capacidade de processamento muito maior, tá? Os supercomputadores, eles já têm uma capacidade superior aos mainframes, né? Eles são, por exemplo, aqui, ó, a gente vai ter aqui, esse é o Blue Horizon, né, que é um supercomputador criado pela IBM. A IBM é uma das empresas de tecnologia mais famosas do mundo, né? E eles, geralmente, esses computadores, eles têm um data center, né? Eles têm um centro, ou seja, eles estão armazenados aí dentro de uma grande sala, né? E vocês imaginem, por exemplo, que um computador desse tamanho aqui, pessoal, antes não processava, por exemplo, o que um celular simples faz. Hoje, um computador desse tamanho, ele processa informações assim impensáveis. São cálculos que, por exemplo, um ser humano levaria anos para fazer, ele faz em milésimos de segundos. E hoje ainda a gente já tem o surgimento do computador quântico, que utiliza um processamento de informação em nível assim que para nós seres humanos a velocidade dele é impensável, porque ele utiliza ali o processamento de informação quântica, ou seja, a nível ali de elétrons, né, de quarks e tudo ali, ele está sendo desenvolvido, já está sendo testado, para fazer, por exemplo, ali cálculos que estima-se que um cálculo que um ser humano levaria milhões de anos para fazer, o computador quântico ele faz em milésimos de segundos. Então, vocês imaginam a capacidade de armazenamento, de processamento de informações de dados, né? Certo?
Ok? Então, a gente vai ter um resumozinho aqui, pessoal, do que nós vimos, né, desde o começo. Nós falamos aqui, por exemplo, conhecimento de informática é composto por três componentes, né, que é a consciência sobre a importância dessa informática, a versatilidade, a difusão dos computadores, né, conhecimento sobre esses computadores, na verdade, assim, consciência, né, conhecimento e a capacidade de interação desses computadores interagirem para diversas aplicações. A gente vai ter, como eu falei para vocês, computadores têm três características fundamentais, que são velocidade, confiabilidade e grande capacidade de armazenamento, né? Eles conseguem, hoje, com o uso de computadores, aumentar a produtividade, né? Auxiliar na tomada de decisões e reduzir custos, ok? Nós falamos e batemos bem sobre hardware, né? Que hardware é tudo aquilo que é físico do computador, tá? O equipamento associado ao computador. Os programas, né, que são os softwares, que são as instruções passo a passo que as máquinas fazem, são chamadas de software, né? Programadores de computador são as pessoas que desenvolvem os programas. Para quem? Para os usuários finais, que somos nós, que são as pessoas que adquirem o software. O computador, ele é uma máquina aí programada para transformar, ou seja, processar dados em informações úteis, né? E esse processo é feito através de quatro principais formas de manuseio, que é a entrada de dados, processamento de informações, a saída dessas informações e o armazenamento na própria máquina ou externo. Falamos sobre dispositivos de entrada, né, que são teclado, mouse, tudo aquilo que gera dados para o computador, certo? Falamos aí sobre caneta óptica, leitor de código de barras, scanner também, como dispositivos de entrada, os inputs, tá? Falamos aí também sobre a questão do processamento, né, que o processador tem a CPU, que é como se fosse o cérebro do computador que transforma dados em informações, que interpreta, que executa instruções do software, dos programas e comunica-se com dispositivos de entrada, de saída e com armazenamento. Falamos sobre a memória do computador como armazenamento primário, né, que a gente vai ter a memória RAM e vai ter a memória física, certo? A memória RAM guarda dados ali enquanto a gente está trabalhando, mas depois que nós fechamos, por exemplo, aquele software, aqueles programas, ela encerra a sua atividade. Falamos sobre os dispositivos de saída, né, que são a tela, o monitor, a impressora, que são todos aqueles dispositivos que trazem a informação processada pelo computador para fora, ou seja, para visualização, ou seja, para impressão, por exemplo. Falamos também um pouquinho do armazenamento secundário, que hoje nós utilizamos mais pendrives, HDs externos e até mesmo armazenamento em nuvem. Falamos aí do que é um periférico, equipamentos periféricos, são todos aqueles que estão aí fora do computador, né? Então, aí falamos sobre a questão da rede de computadores, né? Aqui, aliás, a rede local, primeiramente, que é a interligação entre computadores aqui, onde nós estamos, por exemplo. Falamos ainda do modem, do correio eletrônico, que é o e-mail, tá? E aí fomos para a internet, falamos um pouquinho de IP, falamos um pouquinho de provedor, navegador ou browser, utilização de navegadores, como acessar a internet, né, através desse navegador, tá? E falamos aí sobre homepage, falamos um pouquinho da classificação dos computadores, tá? Os computadores pessoais, computadores notebooks, os PDAs, PCs de bolso, né, os mid-range, mainframes, computadores, e acrescentei também sobre a questão dos computadores, supercomputadores atualmente relacionados à questão quântica, né? E a gente tem aí um panorama geral desse contato inicial com a informática, tá? Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma explanação a ser feita através desse primeiro conteúdo? Ficou claro? Ficou difícil? É simples, não é? Comentem para mim, por gentileza, se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta a ser feita.
tá? Eu vou interromper o compartilhamento aqui, eu vou encaminhar esse texto aqui, pessoal, que foi a base dessas últimas aulas, para lá para o Google Sala de Aula, tá? Já vou fazer isso aqui neste exato momento, para que vocês possam ter acesso, tá? Aí é o seguinte, pessoal, nós estamos aqui um pouco próximos das notas do período de avaliação, certo? Então, o que eu queria fazer aqui com vocês? A gente vai entrar num conteúdo dentro aqui da minha programação, a gente falaria de sistemas, certo? Mas eu acredito que a partir desse primeiro conteúdo a gente consegue criar uma avaliação para vocês, tá? Eu vou só verificar direitinho quando que vai ser a semana de avaliação e repasso isso para vocês, certo? Aí o que eu queria saber de vocês agora, tá? Para a gente poder entender um pouco também da necessidade de vocês, como eu havia mencionado lá no início das nossas aulas. Vocês acham que a gente deve entrar agora, por exemplo, já para trazer alguma aula sobre Word, sobre Excel, sobre PowerPoint, ou vocês teriam, por exemplo, alguma sugestão de que vocês têm dúvidas hoje relacionadas à informática para a gente trazer como conteúdo para as próximas aulas? O que vocês me dizem? A gente entra nessa parte de softwares, de editores de texto, editores de planilha, editores de apresentações, ou existe algum ponto da informática, por exemplo, que vocês queriam trazer que não é bem compreendido ainda para vocês? O que vocês me dizem a respeito? A Daiane tem dúvida sobre Excel. As demais, o que vocês acham? Amanda, parte de software também, Amanda? Perfeito. Assim, eu estava pensando em trazer também a questão do Word, porque vocês vão utilizar muito, né? E, por exemplo, assim, o Word ele tem umas coisinhas assim mais básicas, tem umas coisinhas um pouquinho mais chatas de mexer, mas, por exemplo, vocês têm dúvidas? Ligiane, você se refere ao Word, é isso? Ou a Excel? A Excel, sim, certo, perfeito. Então, assim, o Word a gente tem, por exemplo, é mais para a gente ver a parte de formatação, alguma coisa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter um pouquinho, eu ia trazer primeiro o Word para trazer Excel e trazer PowerPoint. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o Excel, primeiramente, certo? Umas aulas básicas de Excel, algumas coisas assim mais que da aplicabilidade prática de vocês, certo? E posteriormente a gente faz um Word mais voltado para a questão de formatação, né, que às vezes as pessoas têm dúvidas de formatação, por exemplo, de como formatar um TCC, de como formatar um trabalho, e a gente faz PowerPoint por último, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu cronograma, só para entender um pouquinho do que de como é que estava a programação, eu já verifico isso com vocês. Deixa eu só voltar aqui, montar aqui nesse. Então, pronto. Na minha programação, a gente ia ver essa parte introdutória. Era mais essa parte aqui de hardware e software mesmo. Aí a gente ia ver um pouquinho de sistemas operacionais. Tá? Deixa eu só verificar aqui. Ver um pouco de sistemas operacionais, né? Aí partia para editores de texto. Internet a gente já viu um pouco. Vocês têm alguma dúvida sobre a internet, pessoal? Sobre como acessar a internet, sobre como acessar sites? Acredito que não, né? Sobre alguns conceitos da internet, acho que é bem simples, né? Todo mundo hoje consegue aí ter acesso. Verônica, como apresentar vídeos no Google Meet na apresentação? Você fala em apresentar um vídeo do seu computador, é isso?
Sim, entendi. Tem uma forma de apresentar assim. A gente pode incluir isso aqui em algumas das aulas, certo? Um outro ponto, pessoal. Dúvidas sobre o acesso ao Google Sala de Aula, vocês têm? Não, né? Ponto, Verônica, eu anotei tua dúvida aqui, eu vou trazer numa próxima aula para a gente pra explicar para vocês como é que funciona, certo? Então, eu acredito, pessoal, que a gente pode direcionar nesse ponto. Eu vou preparar aqui, eu vou ver um materialzinho de Excel para mandar para vocês, tá? E já para vocês irem e verificando aí para a próxima aula, eu acredito que a gente ainda tenha, deixa eu ver aqui, uma, duas, em torno ainda de umas 6 a 7 aulas, mais ou menos. Acho que 7 a 8, melhor dizendo, 7 a 8 aulas ainda da disciplina. Então, a gente pode dividir aí para fazer umas aulas de Excel, uma, 2 aulas de Word e uma aula de PowerPoint, certo? Para a gente poder verificar melhor. Então, assim, eu imagino que vocês, como vocês não têm acesso, por exemplo, nós temos dúvidas em acesso à internet, enquanto assistentes sociais, vocês vão utilizar muito softwares, né, de edição, texto e Excel, por exemplo, softwares que abrem PDF, utilizar o Word muito, vão utilizar muito acesso aos sites, né, a sites e, por exemplo, aplicativos também, né? Então, por exemplo, uma problemática que a gente poderia lançar agora, trazendo aquela reflexão do impacto das tecnologias. Vocês perceberam, por exemplo, acho que a grande maioria dos usuários no Brasil tiveram dificuldades, por exemplo, com acesso ao Caixa Tem, né? Com o aplicativo do Caixa Tem, né? Isso trouxe um impacto muito significativo para a sociedade naqueles tempos, porque muitas pessoas perderam acesso, não conseguiram receber, muitas pessoas, assim, foi uma questão que poderia ter buscado uma outra forma, mas o governo decidiu criar um aplicativo, mas que nem todo mundo tem acesso à informática, nem todo mundo sabia, por exemplo, manusear um celular, manusear um aplicativo. Então, assim, só para a gente fazer uma reflexãozinha básica, vocês vejam quanto impacto dessas novas tecnologias traz na sociedade, porque, por exemplo, impactando diretamente na questão das políticas públicas, né? O auxílio emergencial foi criado como um auxílio, como uma política pública nesse contexto de pandemia, né? Não é nem uma política pública, é mais uma ação ali imediatista, né? E muitas pessoas não conseguiram ter acesso, né? Houveram, por exemplo, erros assim significativos no sentido, por exemplo, de pessoas que conseguiram acessar sem CLT, pessoas que conseguiram ter acesso ali, pessoas que não precisavam daquele benefício, mas conseguiram ter ali acesso a ele. Então, ainda há muitas falhas nessa questão da tecnologia, principalmente quando você trabalha com grande volume de dados, com grande volume de informações, né? Então, para a gente também refletir um pouco também de como, né, esse nosso uso. Por exemplo, quando nós temos acesso a usuários, a pessoas, né? Hoje, por exemplo, os trabalhos também dos assistentes sociais estão sendo feitos via meios remotos, né? Então, a gente perde muito aquela característica do tete-a-tete, da conversa, do acolhimento, né, por conta dessa questão dos trabalhos remotos. Então, a tecnologia está aí inserida diretamente na sociedade, tá? Nós estamos imersos nela também, e cabe a cada um aí observar o que nós vamos fazer com essa tecnologia daqui para frente. Né? Lembra que nas aulas anteriores eu falei isso para vocês, nós somos profissionais que utilizamos as tecnologias, que precisamos dela, felizmente ou não, mas que o bom uso delas para nós, né, nós precisamos também olhar de forma crítica para o uso dessas tecnologias, certo? Então, meninas, eu acredito que por hoje a gente pode encerrar, tá? Tá próximo aí às 21 horas, seria o nosso horário de encerramento, mas como nós iniciamos às 19,
acaba ficando um pouquinho cansativo também, tá? E a partir da próxima aula, eu já vou trazer para vocês um pouco de Excel, uma parte mais básica, né? Assim, não é uma coisa tão acentuada, porque a gente pode, a gente também vai. O Excel é muito amplo, né? Eu tenho um bom conhecimento de Excel, mas ainda não sei tudo, né? Porque o conhecimento de Excel ele é gigantesco. Mas as partes mais básicas que a gente pode utilizar no dia a dia, a gente pode aí ir administrando aqui nas nossas aulas, tá? Eu vou fazer o seguinte, até para a gente facilitar melhor, eu vou abrir lá um fórum no Google Sala de Aula, certo? Aí vocês respondem lá nesse fórum quais são as maiores dificuldades que você tem relacionadas ao Excel. O que vocês acham? Pode ser assim? Tipo, eu tenho dúvida com soma, eu tenho dúvida com, sei lá, como construir uma tabela, eu tenho dúvida, então vocês mandam lá no fórum, vou abrir o fórum, eu já estou com o Google Sala de Aula aberta aqui, que eu vou encaminhar esse material para vocês, tá? E eu já encaminho lá também, vou abrir o fórum aqui agora para que vocês possam direcionar também aí essas dúvidas, certo? Então, manda dúvida do Excel, aí eu já vou aqui preparando a próxima aula em cima dessas dúvidas de vocês e construir os próximos encontros a partir disso. Pode ser? Certo. Então, vamos lá, pessoal. Então, por hoje nós podemos encerrar. Eu já vou fazer aqui essas alterações lá no Google Sala de Aula, né? Como uma atividade lá, mas sem a avaliação, né? E, na verdade, pessoal, esse capítulo já está lá, tá? O capítulo do livro já está lá. Eu já tinha encaminhado aqui para vocês, não tinha me lembrado disso. Deixa eu só verificar aqui se ele está completo. Tá completo sim. Então, eu vou abrir agora o fórum, tá? E vocês mandam as dúvidas de Excel que vocês têm lá, ok? Então, boa noite aí para vocês. A gente vai. Sim, Verônica, eu só estava dizendo aqui para as meninas que eu vou abrir agora um fórum lá no Google Sala de Aula para que vocês possam encaminhar as dúvidas sobre Excel. Primeiramente sobre Excel. Vocês mandam essas dúvidas, eu já vou preparar a próxima aula aí em cima do Excel, tá bom? Ok? Então, por hoje é só, tá? Estão aí dispensadas. Bom final de semana para vocês, bom descanso. Final de semana eu encaminho as notas para vocês, as minhas considerações. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, pode mandar lá através da mensagem no WhatsApp, tá? Tchau, tchau.